No último vídeo desse canal, vou deixar o link aqui em cima para você que não assistiu poder assistir, eu falava basicamente sobre o porquê de, na minha opinião, o Brasil está decaindo desde que a gente era uma monarquia até os dias de hoje, que a gente é uma república / democracia. E a resposta para essa pergunta, de uma forma resumida, né, é de que uma monarquia tem um potencial muito maior de ser uma boa forma de governo do que uma república / democracia. Perceba que eu digo potencial, né? Não necessariamente esse vai ser o caso. A gente até calhou de ter um bom governante, né? Um bom rei. Parece que Dom Pedro II era um cara bem pra frente, coisa e tal. E talvez por isso a gente tenha tido bons dias naquela época. Mas esse não necessariamente é o caso, né? Mas enfim, por que o potencial de uma monarquia é maior? Porque ela está intrinsecamente ligada a dois aspectos que são divinos, né? Que são bons fundamentalmente falando, que são a propriedade privada e o tempo. Por que a monarquia está ligada a esses dois aspectos mais do que uma república democracia? Porque a gente tem um rei, né? Então, teoricamente, tudo que é o seu reinado está submetido a ele, é dele, é propriedade dele, ele é o rei daquele país. Então, ele tem um incentivo natural a cuidar daquilo que é dele. É diferente do sistema que a gente tem hoje, né? Que é uma república / democracia. Então, a gente tem alguém que vem do povo e que vai ser o representante daquele país por um período curto de tempo. Não é como se aquele país fosse dele, né? Então não tem esse aspecto de propriedade privada, então a gente tem um incentivo menor para que esse governante cuide com todos os esforços possíveis, porque aquilo não é dele, né? Então faz sentido que esse seja o caso. E por outro lado, o aspecto tempo é de que quando a gente tem um reinado, aquilo vai ser daquela pessoa, daquele rei, por um tempo estendido. Então, essa pessoa tem um incentivo para olhar para o longo prazo para tomar as suas decisões. E o longo prazo representa aquilo que a gente tem de melhor, né? Todas as decisões que são tomadas no curto prazo tendem a ser problemáticas. Tudo aquilo que é feito visando o longo prazo tende a ser melhor. Por isso, inclusive, isso é um aspecto divino, né? Mas, enfim, existe esse aspecto de que o governo vai ser por um tempo maior, né? Não vão ser só 4 anos. Então, a gente tem um incentivo maior para que as decisões sejam tomadas de uma forma mais eficiente, olhando para o longo prazo. Então, é por isso que uma monarquia tem um potencial maior. Mas por que é um potencial e não necessariamente esse vai ser o caso? Porque é exatamente isso que você pensa, né? Porque é contraintuitivo você dizer, bom, uma monarquia tem mais potencial. Então por que a gente não tem uma monarquia hoje? Por que a gente evoluiu para ser uma república / democracia, então? Porque subentende-se que a gente está sempre evoluindo, que quanto mais tempo a gente passa, né, justamente o que eu estou falando, quanto mais o longo prazo a gente tem acesso, melhores serão os resultados. Então por que a gente não tem uma monarquia hoje? Por que a gente evoluiu para uma democracia / república? Aí é que está a questão. Uma monarquia, ela tem um potencial maior por ter acesso a essas duas coisas. Mas essas são exatamente as duas coisas que, se derem errado, vão tornar uma monarquia a pior forma de governo que você pode ter na Terra. Que é basicamente uma tirania, né? Se você tem um rei e você tem todo um reinado submetido àquele rei absoluto que vai controlar tudo e tomar todas as decisões, se esse rei se corromper, tudo aquilo que está a ele submetido vai crumble, vai padecer. E isso vai tornar a vida de todo mundo que vive ali um inferno, porque é como se aquelas pessoas estivessem submetidas à propriedade privada de alguém. A falha nessa forma de governo é que você submete pessoas, indivíduos, à propriedade privada de alguém. Então, apesar de ter um aspecto divino, que é a propriedade privada, e a gente tende a extrair as melhores coisas através da propriedade privada, a gente tende a extrair as melhores coisas do mundo através da propriedade privada. Se você submete indivíduos à propriedade privada de alguém, isso obviamente é problemático. Basta essa pessoa se corromper e o inferno será instaurado na Terra. A gente vai ter uma tirania. E perceba também que o segundo aspecto, que é o tempo, se a gente tem um período de governo estendido, né, ou seja, a propriedade privada vai ser daquele rei por muito tempo, se ele se corromper, a gente não só tem um inferno instaurado na Terra, como a gente tem um inferno instaurado na Terra sem luz no fim do túnel, sem previsão de acabar. Então, perceba que a monarquia, apesar de ter um potencial de ser algo muito bom, ela também tem um potencial
de ser algo muito ruim. E é basicamente essa luta da humanidade desde que o mundo é mundo, né? A gente vem tentando resolver esse problema de eventualmente as coisas se corromperem até uma tirania ser instaurada. Porque não necessariamente a coisa vai começar como uma tirania assim que um rei assume, né? Essa foi inclusive a história do Egito Antigo. É por isso que eu tô falando, isso é um padrão que se repete desde que o mundo é mundo. A gente tem histórias bíblicas antigas disso no Egito até os dias de hoje com China, Coreia do Norte, etc, etc. Toda vez que você transcende um homem acima de todos os outros, quase que como se ele tivesse a propriedade privada de outros indivíduos, quando você transcende um homem basicamente ao lugar de Deus, isso tende a ser problemático. Intrinsecamente, sempre vai ser o caso. E não necessariamente vai ser rápido, né? Não necessariamente isso vai ser assim que a gente decidir por essa forma de governo de transcender um homem ou o homem acima de todos os outros, quase que ao lugar de Deus. Porque esse rei pode ser bom. Foi o caso do Brasil, né? A gente teve um bom rei. Mas e como é que vai ser essa forma de governo? Como que isso vai ter sucessão? O próximo rei vai ser quem? Vai ser o filho desse cara? O filho desse cara a gente não sabe como é que é. Essa foi inclusive a história do Egito. O Egito era bom lá, com José e tal, aí depois ele vira uma tirania, a gente tem a história toda lá com Moisés e coisa e tal. Então, é quase que um problema intrínseco, pois a tendência das coisas é se corromper eventualmente se você escolher transcender o homem ao lugar de Deus. É o que acontece quando você basicamente, em outras palavras, abandona a religião, quando você não tem Deus, quando você não tem algo transcendente ao homem. É quando a gente passa o homem ao lugar de transcender o próprio homem. Isso é problemático porque o homem não é Deus. Essa é a explicação da Bíblia, né? Quando você olha para tudo isso, você percebe que as coisas fazem sentido em um senso metafísico, né? Às vezes acima do que a gente consegue compreender olhando para o que está escrito, para a história. É uma coisa que vai além de tudo isso, né? Então, parece ser um problema intrínseco dessa forma de governo. E a razão para isso é justamente porque é uma forma de governo que não respeita em sua totalidade a propriedade privada, pois ela coloca um ser humano acima de todos os outros. Apesar dela ser mais próxima de um conceito de propriedade privada do que uma democracia, ela ainda não respeita completamente esse conceito, pois submete indivíduos a um outro indivíduo. É quase como se ela ainda não estivesse perto o suficiente de Deus dentro da metáfora. E aí, eventualmente, o que acontece? Como nós, seres humanos, somos seres que basicamente odiamos sensações negativas, né? A gente dá mais valor a evitar uma sensação negativa do que sentir uma sensação positiva. Essa é a natureza humana. Como a gente é avesso ao risco, a gente acaba optando, né, ou evoluindo por uma forma de governo que nos limita positivamente, que é uma democracia, né? Porque o que vai acontecer? A gente vai abrir mão da propriedade privada, a gente vai abrir mão daquilo que causa todo o problema quando as coisas se corrompem. Perceba como o ser humano subconscientemente percebe o problema e tenta resolvê-lo da forma que alguém que percebe alguma coisa apenas subconscientemente e não conscientemente tenta resolver, que é instaurando uma democracia. Ok, então a gente vai abrir mão disso aqui que parece ser o problema, de um rei ou de um homem que transcende todos os outros, e aí a gente vai começar uma democracia. E aí, ao abrir mão disso, a gente abre mão do aspecto da propriedade privada, que é o incentivo a alguém cuidar daquilo. Então vai virar uma grande zona. E a gente vai abrir mão do aspecto positivo, do potencial, né, positivo da monarquia. Só que a razão pela qual a gente fez isso é porque a gente também diminui o risco, né? Quando a gente não tem mais um rei, não tem mais um soberano, a gente acaba com aquela ideia de que a gente vai submeter todos nós a alguém que pode estar de bom humor ou não, entende? Então é como se fosse uma limitação do risco. Uma coisa que, bom, se aqui é o meio, a monarquia está aqui e aqui. A gente vai adotar uma república que vai ser isso aqui.
ou vai ser um pouco bom, ou vai ser um pouco ruim. Nunca vai ser muito ruim, apesar de também nunca ser muito bom. A gente tende a ter o pior da democracia, né? Porque é um sistema que faz com que as piores pessoas acabem chegando no poder, e etc, etc, etc. E a gente acaba tendo necessariamente uma visão ruim da democracia, porque é como se aqui fosse o meio, a gente está sempre um pouco mais abaixo, porque a tendência natural das coisas é ser ruim. E numa monarquia, quando a gente tem um bom rei, a gente tem uma tendência de, pelo menos por um tempo, as coisas ficarem boas, que foi o que aconteceu no Brasil antes. Então, por isso, a gente tem essa ideia de que o Brasil diminuiu, né? Mas, no fim das contas, isso nada mais é do que uma evolução para um sistema menos variante de governo. É literalmente isso. É por isso que a gente evolui para uma república/democracia. E perceba que, em algumas partes do mundo, como, por exemplo, na Inglaterra, fica mais subentendido, talvez, aí você pode pensar por quê, mas talvez porque seja uma sociedade mais evoluída, em algum sentido, não sei, mas fica mais subentendido que a monarquia tem aspectos bons. Então, vamos manter isso aqui, a gente continua tendo um rei, uma família real e tudo mais, mas a gente vai precisar limitar o poder desse cara, a gente não vai deixar ele ser o rei absoluto totalitário, porque isso é problemático. Então a gente vai meter aqui também um primeiro-ministro, uma rapaziada aqui de terno, e eles vão mandar também. E aí esse rei não vai mais governar. E nem os caras de terno vão resolver tudo, porque tem um rei que eles têm que respeitar. Então perceba como eles, de certa forma, acharam uma forma de resolver esse problema talvez mais eficiente do que o Brasil. Então, resumindo o vídeo, é por isso que a gente evolui de uma monarquia para uma república/democracia, que é a forma de governo que a gente hoje achou aí que é a melhor ou menos pior. E o que você acha sobre isso? Você acha que eu estou bostejando aqui? Acha que eu estou falando alguma coisa que faz sentido? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e comenta aqui embaixo também qual você acha que vai ser a próxima forma de governo que a gente vai evoluir para. Deixe seu comentário aqui embaixo. É isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E um abraço.